Você já se olhou no espelho e não reconheceu a pessoa ali? Já teve tudo nas mãos e perdeu tudo por causa de suas próprias escolhas? Essa é a história real, crua e profundamente humana de alguém que precisou perder status, dinheiro e orgulho para entender o verdadeiro valor da vida. Uma jornada de falência, solidão e dor, mas também de reconstrução, trabalho honesto e dignidade recuperada. Não espere soluções mágicas. Aqui não tem atalhos, só estrada de barro, suor no rosto e decisão difícil atrás de decisão difícil. Se você acha que chegou ao fundo do poço, talvez o que você esteja prestes a descobrir é que ainda dá para cavar mais e também que ainda dá para subir. Essa história é para você que já pensou em desistir, porque às vezes o fim é só o começo, sabe? Nunca imaginei que um dia eu fosse estar aqui, sentado, olhando para a tela vazia, prestes a contar tudo. Sem filtros, sem máscaras, sem desculpas. Eu cresci ouvindo que sucesso é para quem acorda cedo, trabalha duro e não reclama. E de certo modo, levei isso ao pé da letra. Só que eu também cresci acreditando que dinheiro era sinônimo de status, de poder, de respeito. E talvez tenha sido aí que tudo começou a desandar, sem que eu sequer percebesse. Eu tinha 20 e poucos anos quando comecei a ganhar dinheiro de verdade. Não era pouco, era muito. Eu era bom no que fazia. Extremamente bom, na verdade. Marketing digital, investimentos, negócios online, tudo que eu colocava à mão dava certo. E cara, aquilo subiu pra minha cabeça mais rápido do que vinho barato numa noite de sexta. De repente, eu era aquele cara que alugava carro de luxo para postar foto no Instagram, que fazia questão de marcar os restaurantes mais caros da cidade, que tirava selfie no rooftop dos hotéis mais caros só para provar que eu venci. Mas vencido mesmo, eu não percebia, era por mim, pelas minhas próprias crenças distorcidas. Eu me tornei refém da minha própria imagem. Se não fosse 5 estrelas, não servia. Se não fosse ostentação, não valia. E no fundo, eu acreditava que aquilo era sucesso, que aquilo era ser alguém. Os números na conta bancária cresciam, e junto com eles meu ego inflava na mesma proporção. Só que, sabe aquele ditado? Quanto maior o salto, maior o tombo. Pois é, eu ri disso durante muito tempo, até que parei de rir. A primeira rachadura apareceu de mansinho. Uma sociedade que parecia perfeita, desfeita do dia pra noite. O cara em quem eu mais confiava, que eu considerava um irmão, simplesmente sumiu. Levou junto uma parte considerável do caixa. E eu só percebi quando era tarde demais. Mas eu não quis enxergar. Orgulhoso, arrogante, autossuficiente, eu achei que dava conta. E foi aí que começou a pior sequência de decisões da minha vida. Eu dobrei a aposta. Peguei empréstimos, vendi o que tinha e o que não tinha. Acelerei mais. Criei novos projetos, investi em negócios que eu mal entendia, só porque alguém me disse que era o próximo unicórnio. E, adivinha? Um por um, eles desmoronaram, um após o outro. Como se o universo tivesse decidido esfregar na minha cara que dinheiro sem consciência é só ilusão. Quando eu percebi, já não tinha mais dinheiro. Nem prestígio, nem amigos, nem sequer minha dignidade. O que sobrou foi um apartamento que não era mais meu, um carro financiado que logo seria apreendido, e uma dívida, meu Deus, uma dívida que eu não sabia nem por onde começar a calcular. Eu sentei no chão, no meio daquela sala vazia, encostei a cabeça no joelho e chorei. Chorei como uma criança perdida no mercado, chorei de vergonha, de raiva, de culpa e principalmente de medo, porque pela primeira vez na vida, eu estava completamente perdido. Mas sabe o que é mais louco? Ali, naquele chão gelado, entre soluços e silêncio, eu tive o primeiro vislumbre de que talvez, só talvez, aquele fosse o começo de algo muito maior do que eu imaginava. E foi assim que tudo começou a mudar. Não de uma vez, não de forma mágica, mas de forma brutalmente real. Só de ver aquele número na tela, meu estômago virou do avesso. Eu sabia o que vinha. Senhor,
Estamos entrando em contato para informar que, devido ao atraso acumulado das suas parcelas, estamos iniciando o processo de busca e apreensão do veículo, disse a voz fria, automática, mecânica. E foi assim, sem cerimônia, sem rodeios, sem dó. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o carro pela janela. O mesmo carro que, até pouco tempo atrás, eu fazia questão de ostentar nas redes sociais. Selfie no volante, stories com música alta, frases de efeito sobre trabalhar enquanto eles dormem. Que ironia. A ficha caiu de um jeito amargo. Aquele carro não era meu. Nunca foi. Assim como não eram meus os relógios que eu postava, nem as viagens parceladas em 12 vezes, nem aquela vida que eu fazia questão de vender pro mundo, mas que, na real, eu nunca comprei de verdade. Eu só aluguei. E agora estava chegando a hora de devolver. E como se não bastasse, algumas horas depois, mais uma ligação. Senhor, seu contrato comercial foi rescindido. Silêncio dos amigos que sumiram. Dos sócios que não atendiam mais. Dos colegas que antes me chamavam para eventos, jantares, rolês de negócios. E que agora sequer visualizavam minhas mensagens. Eu aprendi, da forma mais cruel, que sucesso falso compra aplausos falsos. E que quando o palco desaba, não sobra ninguém na plateia. Lembro como se fosse hoje de ir até a geladeira e abrir, porque significava engolir meu orgulho, aceitar minha responsabilidade e começar do zero a reconstruir não só minha vida financeira, mas antes disso, quem eu era. E eu escolhi o segundo caminho. Mas, meu amigo, eu só não sabia que esse seria, de longe, o caminho mais duro que eu já percorri na vida. Engraçado como a vida tem um jeito cruel de ensinar as lições que a gente se recusa a aprender. E às vezes, ela ensina na marra, sem manual, sem aviso, sem anestesia. Depois de perder o carro, os contratos e qualquer traço de dignidade que eu achava que ainda tinha, chegou a hora de enfrentar o que, para mim, foi o golpe mais humilhante de todos. Lembro exatamente do dia em que precisei ir até a casa dos meus pais. Caminhando. Isso mesmo, caminhando. Porque, claro, eu não tinha mais carro, e nem dinheiro para pegar um Uber. Cada passo naquela calçada parecia pesar uma tonelada. Não pelo caminho, mas pela vergonha. Porque eu sabia que, para quem olhasse de fora, eu era só mais um cara comum. Mas, para mim, eu era o fracasso ambulante. A representação viva do subiu rápido demais, caiu mais rápido ainda. Cheguei na porta. Respirei fundo. Apertei a campainha. E quando minha mãe abriu, não precisou dizer nada. Bastou aquele olhar. De susto, de preocupação, de tristeza. O que aconteceu, meu filho? Ela perguntou com aquele tom que só mãe tem, aquele misto de amor e desespero. E ali, eu desabei. Não consegui segurar. Chorei. Chorei como não chorava desde criança. Abracei ela com tanta força, como se, por um segundo, aquele abraço pudesse me salvar do buraco que eu mesmo cavei. Mãe, eu quebrei. Eu perdi tudo. Foi tudo que consegui dizer. Meu pai, que veio logo depois, ficou em silêncio por alguns segundos. Me olhou nos olhos e soltou, seco. Na vida cobra, filho. E cobra caro. Doeu. Doeu mais do que qualquer dívida, do que qualquer cobrança. Porque ele tinha razão. Ele sempre me alertou. Sempre me disse para não viver de aparência. Para não gastar o que eu não tinha. Para não acreditar que dinheiro fácil era caminho seguro. E como todo jovem arrogante, eu ignorei. E agora? Tava ali, quebrado, sem dinheiro, sem casa, sem carro, sem nada. E o pior, sem autoestima, sem identidade. Porque quando tudo aquilo que você acreditava ser some, sobra o quê? Quem você é? Quando tiram sua conta bancária, seu status, sua imagem nas redes sociais? Cara, eu não sabia responder. Mas foi ali, sentado na cozinha da casa dos meus pais, olhando para aquele café simples e aquele pão na chapa, que eu percebi uma coisa poderosa. Eu estava vivo, e enquanto eu estivesse respirando, ainda dava para recomeçar. Só que recomeçar não significa simplesmente voltar a tentar. Significa, primeiro, encarar seus próprios fantasmas, seus erros, suas escolhas, suas crenças podres. E, meu amigo, se você acha que recomeçar é bonito,
é porque nunca precisou fazer isso de verdade. Porque, na prática, é sangrento, é solitário, é humilhante. Naquele dia, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu ia me reconstruir. Só que dessa vez, não para provar nada para ninguém, mas para mim. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu entendi que eu precisava me salvar de mim mesmo. E olha, o que veio depois foi uma das maiores batalhas internas que eu já enfrentei. Nos dias que se seguiram, eu não dormia. Não conseguia. A cabeça parecia uma máquina quebrada, girando sem parar, cuspindo culpa, medo e pensamentos autodestrutivos. Sabe aquele silêncio que grita? Que machuca? Era esse silêncio que me acordava no meio da madrugada, me fazia sentar na beira da cama e olhar para o nada, pensando: e agora? O que eu faço da minha vida? A verdade é que, quando você perde tudo, descobre quem você é de verdade. E cara, descobrir quem eu era sem dinheiro, sem status, sem aquele personagem que eu tinha criado, foi assustador. Por alguns dias eu flertei com a ideia de desistir. Não vou mentir. Pensei sim. Pensei no pior. E se você já esteve nesse lugar, sabe exatamente do que eu tô falando. É escuro, é frio e parece não ter saída. Mas em algum lugar dentro de mim, talvez aquele pedaço que eu tinha sufocado durante anos, começou a sussurrar: levanta, você não pode acabar aqui. E foi aí que a chave virou. Não de forma mágica, não como nos filmes, mas como na vida real, aos trancos, barrancos e na base da necessidade. O primeiro passo: aceitar ajuda. Cara, para quem tinha passado anos fingindo ser autossuficiente, pedir ajuda foi mais doloroso do que qualquer queda. Eu precisei engolir meu orgulho, me olhar no espelho e dizer: eu não dou conta sozinho. Conversei com meu pai, pela primeira vez, sem máscaras, sem tentar parecer bem. Filho, você precisa entender que o problema nunca foi o dinheiro. O problema sempre foi quem você se tornou por causa dele, ele disse, olhando bem dentro dos meus olhos. Aquilo me desmontou, porque no fundo, eu sabia que era verdade. Naquele mesmo dia, sentei com papel e caneta na mão. Sem internet, sem celular de última geração, sem nada. Só eu. E uma folha em branco. Escrevi no topo: como eu cheguei até aqui. E comecei, linha por linha, escrevendo todos os erros. Todas as escolhas ruins. Todas as vezes que eu ignorei os sinais. Todas as vezes que eu priorizei parecer, em vez de ser. E cara, quando terminei, olhei para aquele papel e me deu uma mistura de nojo, vergonha e ao mesmo tempo alívio, porque pela primeira vez, eu não estava mais fugindo. Eu estava olhando de frente para a realidade. O segundo passo? Fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que fosse honesta, digna e que me colocasse de volta no jogo. Aceitei trabalho de entregador. Sim. Eu, que até pouco tempo estava postando stories em Dubai, agora estava de mochila nas costas, pedalando para entregar lanche. Cada campainha que eu tocava parecia um soco no ego. Mas, ao mesmo tempo, cada entrega feita era um tijolo. Um tijolo que eu colocava no alicerce da minha nova vida. E cara, não vou mentir, teve dia que eu chorei no meio da rua. Teve dia que eu sentei na calçada, com a bicicleta do lado, e me perguntei se fazia sentido continuar. Mas, no meio dessa dor, eu comecei a sentir algo que há muito tempo eu não sentia. Orgulho de mim. Orgulho real. Não aquele orgulho fabricado para likes, mas o orgulho de quem sabe que tá aos poucos se reconstruindo. E no meio desse processo, algo inesperado aconteceu. Algo que, mais pra frente, mudaria completamente o rumo da minha história. A vida é engraçada. Ela tem um jeito curioso de testar até onde você aguenta, mas também de te entregar pequenas brechas. Pequenas saídas que não vêm embrulhadas em milagre, nem com laço dourado. Elas vêm disfarçadas de trabalho duro, de oportunidade escondida onde quase ninguém quer olhar. Tudo começou numa conversa despretensiosa, enquanto eu fazia uma entrega de lanche para um senhor que morava numa casa bem simples, mas muito organizada. Na hora de entregar, ele puxou o papo. Você tá trabalhando só com isso, rapaz? Por enquanto, sim. Quebrado, sem escolha. Vida virou de ponta cabeça. Ele me olhou, ficou uns segundos em silêncio
e soltou: "Sabe, tô ficando velho. Não dou mais conta do meu quintal, dos concertos da casa. Esses dias precisei pagar um cara pra arrancar uns entulhos daqui. Me cobrou um absurdo e nem terminou o serviço. Se quiser, volta aqui amanhã. Te pago pra limpar isso." E foi assim, simples assim, que algo acendeu na minha cabeça. Voltei no dia seguinte. Passei o dia inteiro carregando entulho, cortando mato, organizando o que dava. No final, ele me pagou em dinheiro, ali na mão. Foi pouco? Não, foi honesto. Mais do que eu fazia em uma semana de entregas. E quando eu terminei, ele ainda disse: "Vou te indicar para uns vizinhos. Gente boa, tá precisando." E ele indicou. E no outro dia, tinha mais um quintal. Depois, outro. E outro. De repente, eu tava fazendo de tudo. Limpeza de quintal, pequenos reparos, pintura de muro, troca de lâmpadas, manutenção simples. O que aparecesse, eu fazia. Não era glamuroso, não tinha status. Mas, cara, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava construindo algo de verdade. Com minhas mãos, com meu suor. Comecei a fazer cartões simples, daqueles bem baratinhos na gráfica. Entregava para todo mundo. Batia de porta em porta, conversava, perguntava se precisavam de alguma coisa. E, para minha surpresa, as pessoas precisavam sim. Na verdade, muita gente está disposta a pagar alguém que tenha disposição, compromisso, que chegue no horário e entregue um trabalho bem feito. E foi só isso que eu fiz. Sem segredo. Sem fórmula mágica. Com o tempo, comprei uma caixa de ferramentas usada. Depois, uma roçadeira parcelada em 12 vezes. E cada serviço pago, eu reinvestia. Em mim. No meu trabalho. E foi assim que, em menos de 3 meses, meu telefone começou a tocar mais do que eu conseguia atender. Gente me chamando para fazer desde limpeza de calhas até montagem de móveis, pintura, jardinagem. E aos poucos, fui percebendo que se eu me organizasse, se eu tratasse aquilo como um negócio de verdade, dava para viver. E bem. E sabe o mais louco? Eu comecei a olhar para trás e entender que o que me afundou não foi a falta de dinheiro. Foi a ilusão do dinheiro fácil, da vida rápida, da ostentação, da mentira. Agora, eu tinha um trabalho simples, mas que me dava paz, que me dava dignidade, que me fazia dormir pela primeira vez em anos com a cabeça tranquila no travesseiro. E nesse processo, eu mal sabia, mas estava plantando as sementes de algo muito maior. A vida foi ficando mais corrida, e pela primeira vez, isso era uma coisa boa. De manhã, eu fazia limpeza de quintais. À tarde, montagem de móveis. No dia seguinte, pintura de muros, reparos simples, conserto de portões, até instalação de ventiladores de teto. Tudo que eu podia aprender e executar com responsabilidade, eu aceitava. O dinheiro começou a entrar. Primeiro, só o suficiente para pagar as contas atrasadas. Depois, para fazer a feira, comprar ferramentas melhores e, com o tempo, até começar a juntar um pouco. Mas, cara, não vou mentir, não foi fácil. Tinha dia que o corpo pedia arrego, as mãos cheias de calo, as costas travadas, aquele cansaço que não passa nem depois de dormir. Só que junto do cansaço, vinha uma sensação que eu nunca tinha sentido antes, nem quando ganhava muito dinheiro lá atrás. A sensação de dignidade, de saber que cada centavo que entrava porque eu fiz algo útil, algo honesto, algo que, de fato, melhorou a vida de alguém. Aos poucos, fui entendendo que, se eu quisesse crescer, não podia fazer tudo sozinho. Foi então que tomei uma decisão que parecia pequena, mas que mudaria tudo. Contratei um ajudante, um rapaz da vizinhança que, assim como eu, estava precisando de uma chance. E com ele, comecei a pegar serviços maiores, aqueles que, sozinho, eu não teria condição de fazer. E quando percebi, eu não era mais só um cara tentando sobreviver. Eu era um microempreendedor. Formalizei o MEI, fiz meus primeiros orçamentos impressos com um logotipo, simples, feito por um amigo por uma caixa de cerveja. Abri uma conta PJ, comecei a anotar tudo. Entrada, saída, custo de material, deslocamento. Cara, parecia surreal. O mesmo cara que meses antes estava quebrado, sem chão, sem rumo, agora estava com a agenda cheia, clientes indicando outros clientes e pela primeira vez sonhando de forma diferente.
Não sonhava mais com carro importado, nem com viagens para Dubai, nem com relógio caro. Sonhava em crescer de verdade, montar uma equipe, ter uma caminhonete para levar as ferramentas, quem sabe abrir uma pequena loja de materiais de construção ou de prestação de serviços. Sonhava sim, mas dessa vez sonhava com os pés fincados no chão. E sabe, olhando para trás, eu entendi que a vida nunca me quebrou. Fui eu que me quebrei. Pelas escolhas, pela arrogância, pela vaidade, pela ilusão. E agora, eu estava me reconstruindo, tijolo por tijolo, serviço por serviço, aprendizado por aprendizado. Mas, como tudo na vida, quando você começa a se reerguer, ela gosta de testar se você realmente aprendeu. E quando eu achei que estava começando a respirar, veio mais uma prova. Uma que, de novo, me colocou diante de uma escolha que poderia mudar tudo. A vida tem um jeito muito peculiar de testar se você realmente aprendeu as lições, ou se tá só fingindo que aprendeu. E essa prova veio numa manhã de segunda-feira. Recebi uma ligação de um cliente antigo, daqueles bem exigentes, mas justo. Ele me indicou para um serviço grande, uma reforma completa de uma área externa. Piso, pintura, parte elétrica básica, limpeza, jardinagem, tudo. Era de longe o maior orçamento que eu já tinha feito até então. Se desse certo, era dinheiro suficiente para quitar as últimas dívidas, comprar equipamentos melhores e até guardar um pouco. Mas, cara, só de olhar para o tamanho do serviço bateu aquele velho conhecido: o medo. E se eu não der conta? E se der errado? E se eu me queimar com o cliente? Aquela voz que por muito tempo me sabotou, tentou voltar com força total. Por uns segundos, quase falei não. Quase recuei. Quase deixei o medo vencer. Mas aí eu lembrei de tudo. De onde eu tinha saído. Dos dias sem dinheiro nem para comer. Das madrugadas chorando sem saber o que fazer. E cara, eu não tinha chegado até ali para parar de novo. Respirei fundo e respondi: fechado, eu aceito o desafio. No mesmo dia, sentei com meu ajudante. Fui transparente. A gente nunca pegou um serviço desse porte. Vai ser puxado, vai ser pesado. Mas, se a gente fizer direito, muda o nosso jogo. Compramos material, planejamos cada etapa, cronograma na mão, orçamento revisado até o último centavo. E cara, foi guerra. A primeira semana foi caótica. Chuva, atraso na entrega de material, problema na rede elétrica que ninguém tinha mapeado, orçamento que começou a estourar porque surgiu infiltração que não estava prevista. Teve um dia que eu sentei no meio do entulho, cabeça nas mãos, e pensei: por que eu fui aceitar isso, cara? Por que eu insisto? Mas no fundo eu sabia. Não era mais só sobre dinheiro. Era sobre provar, pra mim, que eu era capaz. Que eu não era mais aquele cara quebrado, aquele cara que fugia, que desistia na primeira dificuldade. Trabalhamos dobrado, triplicado se precisar. E aos poucos, começou a virar. O jardim ganhou vida. A pintura deu outra cara pro ambiente. O piso ficou impecável. Até os clientes, que no começo estavam desconfiados, começaram a elogiar. Quando entreguei o serviço, o cliente apertou minha mão e disse: parabéns. Você não só cumpriu, como superou minha expectativa. E pode ter certeza, vou te indicar para muita gente. Saí dali com o corpo destruído, exausto, mas cara, com o peito cheio, cheio de orgulho, cheio de algo que dinheiro nenhum no mundo compra: respeito próprio. E sabe o que é mais louco? Foi esse serviço que abriu portas que eu nem imaginava, porque às vezes tudo que a vida quer é saber até onde você está disposto a ir para mudar de verdade. E meu amigo, eu estava disposto a tudo. Depois daquela reforma, as coisas começaram a andar numa velocidade que eu nunca tinha imaginado. Só que dessa vez, não era uma velocidade artificial, movida por ostentação, dívida e status falso. Era uma velocidade construída no chão duro da realidade. No trabalho, na disciplina, no compromisso. Com as indicações daquele cliente, em pouco tempo eu tinha uma lista de serviços agendados para os próximos 2 meses. Não era mais um bico. Não era mais um jeito de pagar as contas. Era um negócio. Meu negócio. Comecei a fazer algo que eu jamais imaginei fazer na vida: planejar.
Planejar de verdade. Peguei um caderno, aquele mesmo de capa preta onde eu tinha começado a anotar meus erros lá atrás. E na primeira página escrevi: plano de expansão. Dividi em 3 colunas: investimento, o que eu precisava comprar, mais ferramentas, EPIs, uma escada melhor, uma betoneira usada, uma furadeira mais potente, uma lona para proteger serviços em dias de chuva. Equipe. Quem eu podia chamar? Gente comprometida, honesta, que assim como eu, estava a fim de trabalhar sério e crescer junto. Clientes. Como eu ia manter os antigos, conquistar novos e, o mais importante, como garantir que cada serviço entregue fosse uma propaganda viva do meu trabalho. E cara, foi lindo ver isso tomando forma. Consegui alugar um pequeno espaço, uma garagem de um conhecido, que virou meu quartel-general. Lá, guardei ferramentas, organizei materiais, montei até uma pequena bancada para manutenção dos equipamentos. Contratei mais um ajudante, depois, mais 2. Ensinei tudo o que sabia e deixei claro desde o primeiro dia: aqui a gente não enrola cliente, aqui não tem meia boca, aqui é trabalho bem feito ou nem começa. E sabe o que foi mais incrível? Ver esses caras que também vinham de situações difíceis crescendo comigo. Gente que, assim como eu, só precisava de uma chance. E juntos, a gente foi transformando o trabalho em dignidade, serviço em oportunidade, esforço em resultado. Comecei a pegar serviços maiores, reformas de áreas externas, pintura de prédios pequenos, manutenção de condomínios, montagem de estruturas simples e, pela primeira vez na vida, olhei para o fim do mês e não tinha medo, não tinha desespero, não tinha aquela angústia de será que vai dar? Pelo contrário, tinha orgulho, tinha satisfação, tinha paz. E aí, sim, percebi algo que mudou completamente minha visão sobre dinheiro, sucesso e vida. Dinheiro não é o fim, dinheiro é consequência. Consequência de valor gerado, de problemas resolvidos, de gente satisfeita com o que você entrega. Só que, mesmo vivendo esse novo ciclo, eu sabia, a vida não é feita só de vitórias. Sempre vai ter um novo desafio, um novo teste. E como se quisesse me lembrar disso, o maior teste de todos apareceu na minha frente. O maior teste veio quando eu menos esperava. Recebi uma proposta de uma construtora da cidade. Eles me chamaram para conversar. Sentamos numa sala enorme, com mesa de madeira maciça, café na mesa, aquele clima meio tenso. Acompanhamos seu trabalho. Temos visto as indicações, os elogios, e queremos te oferecer uma proposta. Fechar contrato fixo com a gente. Você larga seu negócio e trabalha exclusivamente para nós. No papel, parecia incrível. Salário fixo, benefícios, estabilidade, segurança. Mas, cara, sabe aquele frio na barriga? Aquele aperto no peito que te faz parar e pensar? Eu saí daquela reunião, sentei no carro e fiquei parado, olhando pro volante. Anos atrás eu teria aceitado na hora, sem pensar. Porque para mim, dinheiro era tudo, segurança mais ainda. Mas naquele momento, eu percebi uma coisa poderosa. Eu não queria mais só segurança. Eu queria liberdade. A liberdade que eu construí com suor, erro, acerto e resiliência. E pela primeira vez entendi que liberdade não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com poder escolher. E eu escolhi. Agradeci a proposta. Falei que era uma honra ser reconhecido. Mas recusei. Porque aquele negócio, aquele projeto que nasceu do chão, literalmente, não era mais só uma forma de sobreviver. Era minha vida, minha missão, minha prova diária de que é possível, sim, cair e se levantar. Que é possível perder tudo e, mesmo assim, construir algo muito maior do que você tinha antes. Hoje meu negócio está estruturado. Tenho uma pequena equipe, agenda cheia, clientes fiéis e, acima de tudo, tenho paz. Mas mais do que isso, tenho clareza. Clareza de que sucesso não tem a ver com aparência, nem com números na conta. Tem a ver com quem você se torna no processo. E se você me perguntar, se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Eu te respondo sem pensar. Não, porque foi exatamente essa queda que me fez entender que tudo que eu precisava sempre esteve dentro de mim.
Quantas vezes a gente se engana achando que sucesso é o que os outros aplaudem? Vivemos tempos onde a aparência vale mais que o conteúdo, onde o carro na garagem importa mais do que a paz na cabeça, onde o parecer bem engole o estar bem. Essa história escancara uma verdade que muita gente evita encarar. Às vezes a queda não é castigo, é convite. Convite para olhar para dentro, para rever valores, para reconstruir de verdade. Perder tudo foi o que abriu espaço para aquilo que realmente importava nascer. Quando a conta bancária zerou, quando os seguidores sumiram, quando até o orgulho se calou, o que restou foi o essencial: a capacidade de recomeçar com dignidade, com humildade, com verdade. A lição mais forte aqui não é sobre dinheiro, nem sobre negócios, é sobre identidade. Quem você é quando ninguém está olhando? Quem você se torna quando tudo o que sustentava sua imagem desmorona? A verdadeira virada acontece quando a gente para de querer provar algo para o mundo e começa a provar algo para si mesmo. E agora, te faço uma pergunta simples, mas poderosa. Se hoje tudo o que você tem desaparecesse, o que sobraria de você? Se essa história tocou você de alguma forma, se ela te fez pensar, refletir, ou até lembrar de momentos difíceis que você mesmo viveu, eu te peço uma coisa: deixa o like. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais gente que talvez esteja precisando ouvir exatamente isso hoje. Comenta aqui embaixo, qual parte dessa história mais mexeu com você? Eu leio todos os comentários, e é através deles que a gente constrói esse espaço juntos. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, compartilha. Às vezes, um vídeo assim pode ser o empurrão que falta para alguém levantar de novo. E não se esquece de se inscrever no canal, porque todo dia tem uma nova história aqui. Real, humana, e que pode transformar a sua forma de ver a vida. Obrigado por ficar até aqui, a gente se vê na próxima história.